Olá, boa noite. Sou Moisés Rabinovici e fui agricultor em 1967 no deserto ao lado de Gaza, em Israel. Quando voltei ao jornalismo, o trigal na areia estava na minha altura. Não foi milagre na Terra Santa, e muito menos uma miragem. Água seca, desertificação, altas temperaturas. É esse o foco de um olhar sobre o mundo que começa agora. Brasília vai sediar em março o Fórum Mundial da Água sob a presidência de Benedito Braga, do Fórum Mundial da Água e secretário de Recursos Hídricos de São Paulo. Aqui onde temos 12% do fluxo superficial de água no mundo, mais os aquíferos, só 63 litros em cada 100 litros tratados chegam à casa do consumidor. E ainda lavamos calçadas e carros sem a menor preocupação. O presidente egípcio Anwar Sadat dizia que a próxima guerra seria por água. Os rios Eufrates e Tigres são disputados pela Turquia, Síria e Iraque. O rio Jordão produz atritos entre israelenses, jordanianos, libaneses e palestinos. E o Nilo entre egípcios, etíopes e sudaneses. Já existem refugiados da água no mundo. Um dos nossos convidados esta noite é o cônsul da superpotência mundial da água de Israel, Daniel Kolbar, que está no Rio. E aqui no estúdio recebemos o arquiteto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor Alexandre Denijaikov, coordenador do Grupo Metrópole Fluvial. Boa noite, senhores. Daniel Kolbar, não resisto em lhe pedir boas notícias, como está na Bíblia, em Provérbios 25 e 25, pois você vem da terra da Bíblia. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Boas notícias? Boa noite, Moisés. Boa noite, senhoras e senhores. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, você mencionou a época bíblica. A gente conhece a história do Moisés como bastão, usou o bastão porque o povo precisava de água. Isso foi um milagre na época, mas hoje em dia esses milagres já não existem mais. Precisamos de outros instrumentos, outras soluções para poder abastecer água para uso doméstico, agricultura, residencial, industrial. Isso é feito em Israel com bastante sucesso. Esses milagres, entre aspas, porque Israel e a região toda é seca, né? Tem pouquíssimos milímetros de água por ano. Foi compensado como? Ao longo das últimas décadas, Israel desenvolveu soluções tecnológicas para poder lidar com a falta de água. E quando falamos de falta de água, Israel é um país com mais que 50% do seu território é árido, é deserto. Então, temos muita pouca água. E no mesmo período, teve um crescimento importante da população e da indústria. Então, tem aumentado bastante o nosso uso de água. A primeira coisa é saber quanto água precisamos e quanto temos disponível. Então, a primeira coisa é saber essa conta e depois saber como fechar essa conta. Então, nós temos esses números, mas percebemos que muitos países não conhecem esses dados. Então, o primeiro passo é com isso. E depois, precisamos saber como podemos, primeiramente, diminuir o uso de água, como podemos, na agricultura, no uso doméstico, etc., usar cada vez menos água. Então, isso é uma coisa que é muito importante em Israel, é uma questão educacional. Crescemos com essa educação de poupar água, economizar água, e vemos a água como uma coisa que é muito valorizada. É muito importante a água para nós. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo realmente é a diminuição do desperdício de água, da perda de água entre a fonte e o usuário, que chega em alguns lugares a 80%. Toda essa água que fica nos aquedutos acaba sendo perdido ou muitas vezes roubado. Então é muito importante como sistema gerenciar essa questão
e diminuir ao máximo essa perda, esse desperdício. Então, tem várias tecnologias lidando com isso. Depois tem a questão de reuso de água, reaproveitamento de água. Nós podemos usar essa água que é tratada, água de esgoto. Israel é o país que mais reaproveita da água. Tem centros de tratamento que tratam quase 100%, uns 90% da água que já é usado para uso para a agricultura. Então, aquela água que é usada pode ser reaproveitada. Entre 2005 e 2015, Israel construiu 5 plantas de dessalinização. Hoje em dia, abastecendo uns 70% da água residencial em Israel. Então, nós temos que produzir os nossos próprios águas e como uma tecnologia bem sofisticada que diminui cada vez mais o custo para essa produção. Então, hoje em dia, a maior planta de dessalinização ela fica em Israel e empresas israelenses estabeleceram mais que 350 plantas de dessalinização em mais que 40 países. Então, sim, temos muito interesse não só em poder abastecer água em Israel, para que não faltasse dos nossos próprios cidadãos, mas também compartilhar esse conhecimento com o mundo. Professor Alexandre, quem não se lembrará da crise hídrica que passamos em 2014? Nós vamos voltar a beber água do volume morto? Dentro da perspectiva da metrópole de São Paulo, que agora está com o professor Benedito Braga, está junto com o governo do estado pensando uma nova unidade hidrográfica de gerenciamento, que é da macrometrópole paulista, que envolve 5 regiões metropolitanas, né? Isso com 35 milhões de habitantes. Eu acho que nós podemos evitar esse tipo de condição dentro de um conceito, como o próprio Daniel disse, né? Mas um conceito ligado, de um lado, pela educação, na formação do ser humano, entendendo que é um direito humano, o direito à água, mas ao mesmo tempo uma ação integrada, intersecretarial, multiscopo, entendendo a macrometrópole paulista de 35 milhões de habitantes, num sistema de vasos comunicantes, ou seja, todos os rios, todas as bacias hidrográficas que compõem a macrometrópole paulista, constituída pela metrópole de São Paulo, a metrópole de Campinas, da Baixada Santista, Sorocaba e São José dos Campos, possam, de maneira solidária e com uma ação contundente de planejamento, trabalhar com um sistema de vasos comunicantes, transposição de bacias. Mas antes de pensar na transposição de bacias, é importante que cada cidadão, cada ser humano consiga identificar a sua bacia hidrográfica, onde ele mora. A primeira arquitetura é a arquitetura do lugar. E é muito importante que o cidadão ele entenda em que bacia hidrográfica, ou subbacia, ou microbacia hidrográfica ele pertence, ele está. Mas, ao mesmo tempo, que essa microbacia não se transforme num gueto, num condomínio fechado, egoísta de não ceder ou equilibrar a água com os vizinhos. Uma coisa muito importante que o Daniel disse, se me permitir um comentário, como professor da Faculdade de Arquitetura da USP, que fala de arquitetura de infraestrutura, eu costumo dizer para eles que a palavra canal é uma palavra arquitetônica muito importante que está na origem do Qanat. Diferente do que a gente pode pensar que a arquitetura são as pirâmides e tudo, a obra mais extraordinária da humanidade surgiu exatamente entre o Tigre e o Eufrates, o Jordão, que é o Qanat, uma sucessão de poços com um túnel subterrâneo para captar água do lençol freático. O que é importante é a gente tratar de maneira solidária o nosso ouro azul, né, que é a água, para evitar o desperdício. Essa ligação das bacias, subbacias, não requereria, por exemplo, que o Tietê e o Pinheiros fossem rios limpos? Sim, os rios limpos, na verdade, a gente costuma dizer que a bacia hidrográfica do Alto Tietê, onde está a região metropolitana de São Paulo, tem pouca água. Pode ser verdade, mas não tanto, se nós pensamos numa condição importantíssima de confiança mútua, de confiar no outro. Se nós medíssemos, por exemplo, na foz do rio Pinheiros, quantos metros cúbicos de água passa de um rio poluído, que o rio Tietê recebe a contribuição da água poluída de todos os seus afluentes. Lá nós temos praticamente uma quantidade de metros cúbicos por segundo suficiente para atender a demanda da população, que é inferior. Eu não lembro agora os números,
mas praticamente de 63 metros cúbicos por segundo é a demanda e 100 metros cúbicos por segundo passa na Foz do Pinheiros. Ou seja, se nós trabalhássemos com um conceito importantíssimo de reuso da água, né, como Israel está trabalhando, seria uma possibilidade de nós utilizarmos parte dessa água que está aqui dentro da cidade poluída como alternativa para nós. Eu costumo dizer lá na FAO para os estudantes, para os nossos pesquisadores, que a nossa meta principal no grupo de pesquisa é chegar a um grau de organização coletiva da coisa pública, já que ontem foi o Dia da República, ou seja, a República Democrática de fato participativa, ou com outras palavras, a construção coletiva da coisa pública, quando um prefeito, um governador, dentro de uma bacia hidrográfica, possa ter a coragem, o prefeito quer dizer todos nós, quando a gente atingir a coragem de captar a água a jusante e jogar o esgoto a montante do rio. Esse parece que é um jogo de palavras, retórico, mas tem a ver com esse tipo de desenvolvimento tecnológico e de institucional que, por exemplo, Israel dá um exemplo, que é realmente trabalhar com a ideia do reaproveitamento da água, né? E fazer com que dispositivos de estações de tratamento de água e também de esgoto, e mais do que isso, que é importantíssimo, microestações de tratamento de águas pluviais. Uma região metropolitana como São Paulo, pior do que o esgoto doméstico, é a poluição difusa. Então é importantíssimo que nós incorporemos aqui no nosso planejamento integrado a instalação de microestações de tratamento de águas pluviais na foz de cada afluente, pensando na microbacia hidrográfica, que é, na verdade, o afluente do afluente do afluente do Tietê. Daniel, pelo que eu me lembro, em Israel, cada rio tem um responsável único, como curador dele, que cuida dele. E toda a questão da água ela é centralizada. Você acha que o exemplo aí de Israel pode ser aplicado em outros países? Olha, eu acho que com certeza pode ser replicado. Talvez em alguns países tem desafios que não tenha em Israel e vice-versa. Cada país é diferente e tem que fazer as adaptações necessárias. Tá. Mas a verdade, Moisés, é que não tem muita escolha. Se é possível ou não é possível, tem que ser feito, porque sem água não existe vida. Então, a questão de gerenciamento integrado, como foi comentado anteriormente, é muito importante. É isso que acontece realmente em Israel. Cada fonte de água tem responsável, tem um gerenciamento integrado, tem um framework legal que também é muito claro, é muito completo. Cada entidade sabe a sua responsabilidade, o que tem que fazer, e tem um sentido de responsabilidade comunitário também. Então, é preciso que todos trabalhem juntos para poder abastecer a população com água. E quando falamos de água, a gente pensa muito naquela água que sai na torneira, se tem ou não tem, mas na verdade a indústria usa muito água. Você sabe, por exemplo, que para produzir 1 quilo de carne são gastos 15.440 litros de água. Para cada carro, para produzir um carro, são 400 mil litros de água. Então, a indústria utiliza muito água. E o que é feito com essa água após do uso? É também uma questão muito importante como sistema, que o Estado tem a responsabilidade de ver a questão de tratamento de água, para não poluir o meio ambiente e, eventualmente, as mesmas fontes de água que nos fornecem. Então, voltando à sua pergunta, é possível sim, Israel tem muitos acordos internacionais e bilaterais, participamos em muitos fóruns, incluindo o Fórum Mundial de Água. Israel vai estar presente ano que vem nesse fórum. E é importante essa cooperação internacional para poder cada parte aprender das outras partes da experiência e juntar os esforços. Então, a China, com certeza, temos parcerias com a China, com o Brasil também tem parcerias. Temos visto muito interesse do lado do Brasil a conhecer as tecnologias desenvolvidas em Israel, para ver quais podem ser implementadas aqui.
E eu acho que, com certeza, tem muitas coisas que podem ser implementadas aqui e ajudar a resolver ou gerenciar melhor o problema de escassez de água que o Brasil está vivendo nesse momento. Um Olhar sobre o Mundo volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Olhar sobre o Mundo, hoje falando do drama da água no planeta. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor da FAO, Alexandre Delijarkov, e no Rio de Janeiro está o cônsul de Israel, Daniel Kolbar. Eu queria perguntar ao Alexandre, que eu sei que passou pela Holanda, né? Se é mesmo verdade que o Ministério da Água manda mais que a rainha. Na verdade, agora o rei, né? Que agora o rei, tá na certo. época, o Ministério de Infraestrutura lá da Água da Holanda, por uma questão de sobrevivência, assim como Israel, no caso lá, a foz do Rio Reno, né? E a violência do Mar do Norte, eles desenvolveram uma arte de construir os diques, gerenciamento integrado das águas, muito importante. Na verdade, Moisés, é uma coisa importante a gente perceber que São Paulo, no processo de redemocratização, teve um papel importante para construir o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi baseado em dois modelos, o francês e o holandês, que, por sua vez, o Plano Estadual serviu de exemplo para o Plano Nacional das Águas aqui do Brasil, né? Eu acho que Israel, Holanda, França, entre outros países, né, tem muito como contribuir no âmbito da pesquisa, desenvolvimento e inovação, no que se diz academicamente falando, que, por sua vez, tem rebatimento no institucional, né, com Secretaria, por exemplo, Estadual de Recursos Hídricos, a Secretaria Estadual de Energia de São Paulo, são professores, né, da Universidade de São Paulo que estão lá, né, com um trabalho muito sério dentro do Laboratório de Hidráulica da USP, desenvolvendo há muitos anos um trabalho de cooperação internacional. Eu acho que essas experiências que a gente consegue perceber, né, servem de referência para a estruturação institucional do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Plano Nacional. A Holanda, ela tem um trabalho importantíssimo de digamos, gerenciamento da vazão das águas, né? Porque ela, durante os últimos 30 anos, a bacia hidrográfica do Reno foi muito impermeabilizada. Então, a quantidade de água que chegou no delta do Rio Reno, porque a Holanda é o delta do Rio Reno, aumentou. Com isso, a Holanda está enfrentando um problema das mudanças climáticas, que é saber conviver com a água. Todo o empreendimento dela de construção de diques e polders, né, que foi um empreendimento muito importante para evitar, digamos, a condição dela de sobrevivência abaixo do nível do mar, está sendo revista pensando em cidades flutuantes, deixando a água entrar. Isso é uma condição importante que a Holanda, como país na situação que está, e a Flórida, onde está o canal intracostal do Atlântico, a Flórida inteira, as universidades estão pensando em como abandonar os térreos e transformar o primeiro andar num novo térreo, né? No futuro próximo, né? E são prédios de 40, 50 andares, ou seja, não vão ser demolidos. Então, são problemas importantíssimos no que se refere para nós, aqui voltando para São Paulo e para o Brasil, na gestão integrada, ter uma ação integrada entre qualidade e quantidade de água potável, ligada a saneamento básico, é um problema gravíssimo do Brasil, saneamento básico, mas também que é tratar esgoto, né? Evitar os vazamentos de água potável, tratar o esgoto, mas além disso é a questão da macrodrenagem, importantíssima. Acho que temos muito que aprender, por exemplo, com a Holanda. A Holanda decidiu construir boa parte das cidades delas abaixo do nível do mar, 6 metros abaixo do nível do mar. Nós inventamos nossos problemas aqui no que se refere a enchentes. Não é da natureza, é de uma natureza construída. Então, de um lado, Israel, com a questão da escassez, que no fundo, a humanidade, 7 bilhões ou 10 bilhões de habitantes, vive no planeta Água, não no planeta Terra. Como Daniel disse, a água, a vida é tudo, é sagrada, é nosso ouro azul. Mas, na verdade, do ponto de vista da escassez, nas regiões metropolitanas, nós convivemos com o problema da enchente, que não é um fenômeno natural, é porque nós aqui, no Brasil, principalmente em São Paulo, nós construímos nossas cidades dentro do leito maior do rio. O rio Tietê, que tinha um leito maior de 1 quilômetro de largura, boa parte, muitos bairros estão dentro desse leito maior. Então, o exemplo da Holanda é muito bom para nós, para a gente pensar como nós poderíamos desenhar bairros fluviais que tivessem, além de ruas e
e avenidas pudéssemos introduzir no tecido urbano dos quarteirões pequenos canais e lagos para orquestrar as águas como uma alternativa ao piscinão, né? O piscinão é um tanque que depois fica seco, com problemas de manutenção, gasta energia, mas na verdade lagos, você ter a água, a presença da água dentro da cidade, a água é a árvore, né? Consegue equilibrar a qualidade ambiental urbana, evitar ilhas de calor e ter umidade relativa do ar com a água, né? Com a presença essa rede de canais e lagos. Eu acho que isso é bem interessante como exemplo. Daniel, algum tempo atrás no Brasil, na década de 70, havia técnicos israelenses no Nordeste, numa parceria com o Brasil. Mas aí as relações do Brasil com o mundo árabe levaram com que a parceria com Israel terminasse. Hoje não existe esse problema mais no Brasil. Mas a minha pergunta seria essa. Há países que rejeitam todo o legado que Israel pode oferecer? Israel tem muito interesse em compartilhar o seu conhecimento tecnológico com o mundo. Isso inclui qualquer país. E hoje em dia tem países que, apesar de não ter boas relações, ou não ter nenhuma relação diplomática com Israel, beneficiam de soluções desenvolvidas lá. Mesmo como o Brasil, você mencionou que começaram as cooperações nos anos 70, eles continuam e continuam cada vez mais fortes, especialmente nas áreas de irrigação. Então, irrigação por gotejamento, a gente não mencionou isso ainda, mas também foi desenvolvido em Israel e está usado no mundo inteiro, incluindo no Brasil. A questão de como usar cada vez menos recursos hídricos para produzir mais alimentos, né? Porque além de ter um problema de água, tem outro problema no mundo que tem que lidar, criar suficientes alimentos, né? Alimentar o mundo inteiro, a população que está crescendo. Então, eu acho que tem bastante presença no Brasil de soluções desenvolvidas em Israel, isso inclui do Nordeste também. E isso eu acho que vai ficar fortalecendo cada vez mais. Só nos últimos meses, o nosso embaixador, Yossi Sheli, ele visitou várias vezes em estados do Nordeste e chegaram vários sistemas móveis de dessalinização de água de uma empresa israelense para o estado de Ceará, para dar um exemplo. Foi aberto também uma fábrica no Nordeste recentemente, ligada com irrigação por gotejamento. Vimos muitas visitas de brasileiros em Israel e vice-versa. Esse mês, em um seminário aqui no Rio, que vai acontecer no dia 29 de novembro, vai também, é um exemplo de outro evento onde que vamos participar. Então, assim, a cooperação vai crescendo. Eu acho que muitas pessoas entendem que, apesar de Israel ser talvez às vezes numa situação política complicada, é importante manter boas relações e se beneficiar das tecnologias desenvolvidas lá. Então, isso é relevante para a agricultura e isso é relevante para outras áreas também, que tem muito interesse no Brasil. Por exemplo, mineração, tem muito uso de água, a questão de meio ambiente é importante. Tem um setor vertical, o setor de oil and gas, também uso muito pesado de água, e tem empresas israelenses com soluções dessa área. Estaremos ano que vem na feira Rio Oil and Gas, que acontece de 2 em 2 anos, apresentando aquelas soluções. Então, quando pensamos em água, realmente tem que pensar assim, em um escopo maior, quais soluções tem e o que pode ser feito juntos. Daniel, está acabando o seu tempo no Brasil, vai embora para Israel semana que vem. A gente agradece a sua presença aqui e lhe deseja boa viagem. E ao professor Alexandre, muito obrigado também pela presença. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Eu agradeço
nossos convidados outra vez e voltaremos na segunda-feira que vem, às 10 da noite. Boa noite.